Olá, muita saúde. Hoje estamos construindo o nosso terceiro dia de meditação dos 21 dias da meditação para a autocura. Criar o nosso auto processo de regulação interno, conectando com o nosso mundo externo. E no tema de hoje trago uma reflexão importante, uma meditação sobre o amor dos pais entre a hierarquia fraterna dos pais. E como é importante a existência dessa hierarquia superior para estarmos aqui, e que existem muitas histórias ao longo da nossa jornada de vida que fazem essas referências terem símbolos e conexões e sensações diferentes na nossa história humana. Pensando que todo relacionamento, todo encontro é cura, e que o processo de aprendizado, o processo de cura e de transformação é constante, entende-se que existem complexidades dentro dos relacionamentos entre pais e filhos, e esses relacionamentos nos colocam em processos de evolução, de decisão, de quebra de padrões, de aceitar, de perdoar, de se gratificar para seguir essa influência, para honrar as partes que nós representamos deles, entender o esforço, o lugar que eles vieram, de abrir mão, às vezes, de grande parte da desconstrução de uma expectativa familiar para poder seguir em frente. Existem processos familiares muito saudáveis, muito bonitos. Existem famílias que têm uma história forte, marcada, marcante. Existem situações traumáticas, delicadas, frágeis, traumáticas muitas das vezes. E como eu atendo em consultórios, vejo que a família perfeita existe em diversos modelos. É a que é. É a qual você veio, é a qual você teve que lidar, e só você sabe o que você viveu para tomar as suas decisões, para tomar as suas atitudes, para se preservar, para se doar, para recriar padrões de relacionamentos, para se preservar de situações de relacionamentos. E o que nós viemos trazer aqui é uma consciência, é uma meditação, é um olhar sem julgar, mas acolhendo essa história do lugar que você chegou, que você está, que você pertence. Olhando que é um papel pai e mãe raríssimo, único, e que ele, quando é olhado, não tem dois. Existem pessoas ao longo da nossa vida que têm energias maternas e que acolhem a nossa essência. Existem ao longo das nossas vidas energias, pessoas paternas que acolhem, que cuidam, que são firmes, que mostram oportunidades ao longo da nossa vida. Mas pai e mãe biológicos, apenas um. E quando esses papéis eles se representam a nós, existe uma hierarquia muito grande, né? Nós trabalhamos isso na constelação, nós trabalhamos isso geneticamente, porque vem dos genes deles, e trabalhamos isso neurologicamente, porque nós somos o reflexo, muitas das vezes, dos nossos pais. Quantas vezes você já não se pegou fazendo, agindo, falando de forma que seu pai e sua mãe, que você goste ou não, sendo reproduzidas? Então, essa é a grande vertente verdade. Nós temos uma referência biológica, nós temos uma referência desse lugar que nós chegamos por conta dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, e de toda a nossa essência, de toda a nossa história. E é um lugar muito sagrado, porque conforme a evolução humana, as necessidades, as transformações, os cumprimentos de várias condições humanas que toda a nossa família vai tendo, nós chegamos hoje num lugar muito melhor do que eles estiveram, muito mais conscientes. Os nossos filhos também terão lugares muito mais especiais, muito mais conscientes que nós tivemos. E isso vai se continuando de uma forma progressiva, bonita, única, evolutiva, que nós estamos aqui para evoluir, para aprender
né? E a cada momento o nosso cérebro está computando novas informações e nós vamos sentindo novas percepções e ressignificando muito do que nós vivemos. E o lugar do pai e da mãe é um lugar muito sagrado. É um lugar muito único. Quando nós olhamos para o papel da mãe, é um papel do criar, do acolher, do formar um lar, um ambiente, né, de prover alimentos, sensações, percepções de afeto. O pai é de desbravar, é do mundo, é do fora, é da força, da firmeza, do movimento, é da construção do eu intersocial. E quando nós temos essas essências em diversos níveis, porque às vezes a gente tem dos 100% deles, alguns porcentos em nós vamos aprendendo a mesclar esse pai, essa mãe com esse eu. Do quanto que isso ressona com a minha essência, com a minha experiência ou não. E aí vai ciclando esse novo eu. Tem pessoas que, por exemplo, não têm os pais, ou não tem o pai, ou não tem a mãe, e tem que trabalhar com esse material genético de uma forma inconsciente perante suas ações da vida no dia a dia, construir uma referência, buscar novas referências. Então, esses papéis, eles são reorganizados, nunca substituídos, mas reorganizados, trazendo na essência a necessidade daquele momento. Então, muitas das vezes que você se sente sozinho durante o momento da sua vida, você pode perceber que naturalmente existe uma sinergia onde você encontra um calento, ou materno ou paterno. E essa sensação é muito interessante, mesmo dentro de si, dentro de algumas memórias, ou dentro de sua força, né? Muitas das vezes, quando não tem fisicamente esse pai, essa mãe, a força materna do seu autoacolhimento, a sua força paterna de lutar para conquistar aquilo que você precisa vem à tona. Então, existe esse papel em diversos níveis, de diversas formas, em diversos momentos da sua vida. E é essa reflexão que nós trazemos, que eu trago. Eu trouxe essa reflexão de um movimento que eu percebi no Japão. No Japão e também no Canadá, a família, até um nível, eles promovem os ensinamentos paternos e maternos, mas eles sempre são uma imagem muito firme de pai e mãe, uma referência da vida. E eu já atendi muitas pessoas que tiveram problemas realmente familiares, que os pais, ou, né, por exemplo, nós temos situações onde o pai é alcoólatra, às vezes a mãe é narcisista abusiva, às vezes um pai ou uma mãe muito bacana, às vezes o pai ou a mãe falece, às vezes a avó ajuda a criar, às vezes o tio ajuda a criar. Então, assim, existem vários modelos de organizações familiares que vão coadaptando a essa percepção. Mas esse pai e essa mãe sempre vai estar dentro dessa pessoa, né? Mesmo eu tenho pacientes que eu atendo que, por exemplo, que eles foram adotados. Então, o amor, a conexão e o elo é extremamente forte entre os pais de criação, os pais adotivos, mas a essência e o comportamento, às vezes, eles falam, poxa, às vezes eu queria só entender por que eu me comporto dessa forma, que provavelmente são dos meus pais biológicos. Então, é uma forma natural. Você vê que lindo, tem o pai e a mãe de coração, adotivos, de alma mesmo, é uma coisa muito forte, que jamais vai ter um lugar que vai ocupar que esse dos pais de coração, de amor e de alma, mas existe uma ressonância desses pais genéticos. Então, é nessa história dessa linha da vida, onde vai sendo bordada em diversas outras formas, inclusive na medicina chinesa, eles chamam da linha vermelha, né, onde todas as almas que merecem serem e que devem se encontrar se encontram, então todo encontro é cura. Nós honramos esses lugares, né, dos pais e mães biológicos, de pais e mães de alma, de coração, de amizade, essa família que vai se construindo. E é construído dentro de cada um, que é construído dentro de você, dentro das suas forças. E que em cada momento da sua vida você se desperta nessa força do amor ou nessa força da luta, que é a força da mãe ou a força do pai. Ou o lado esquerdo do seu corpo, que é o feminino, ou o lado direito do seu corpo, que é o masculino. Ou o lado esquerdo do seu cérebro, que é masculino, ou o lado esquerdo do seu cérebro, que é feminino. Então, todas essas forças, todas essas magnitudes humanas, elas se entrelaçam, elas se fortalecem, elas se desenvolvem.
E é desse lugar que nós vamos conversar. É dessa beleza que nós vamos falar. É nessa meditação entre esse pai e essa mãe maior que reverberam na nossa vida e que buscam se manifestar durante toda a nossa existência que nós vamos conversar. É daí que nós vamos meditar, no nosso terceiro dia. Olhar para esse lugar, para esse pai, para essa mãe com amorosidade, com perdão, com gratidão e com libertação. Que cada um foi o que podia ser. No amor e na dor, eu permito seguir em frente da melhor forma que você puder, com a melhor força que você tiver, com o melhor que você tiver dentro de si, dessas forças, dessas energias e dessa condição epigenética, mental, emocional, cognitiva, neuronal, comportamental, química, tudo isso vem dentro desse corpo humano que é uma intensidade, é um vulcão, que é uma história, é uma biografia na nossa pele, na nossa história, na nossa musculatura, na nossa biologia, na nossa essência, no nosso fragmento de alma, na nossa jornada da vida. E eu gostaria de perguntar para você, como que você se sente pensando nisso, refletindo e entendendo sobre isso? Trazendo essa reflexão, existem modelos ideais e modelos reais. Convido agora, dentro dessas 3 intenções, colocar qual é a intenção que você gostaria de trazer para essa meditação. 3 intenções reais que desconstruam a idealização dessa família para que você medite e busque e desperte esse melhor para você e pelos seus. Quando nós pensamos sobre a relação dos pais, a inspiração existe um pai que é energia superior, existe uma mãe que é uma energia superior, que juntos fizeram esse ser único e que você está a todo momento ressignificando, transformando, evoluindo, sustentando, honrando e lutando em relação a toda essa história que os seus tátaras, bisas, avós, pais, você e as suas futuras gerações estão vivenciando. Então, nesse lugar que você está, de filha, de filho, é um lugar especial. É um lugar de honra, vitória, luta e recomeço. Hoje você sabe as forças e o amor e tudo aquilo que você precisa que tem dentro de você. Quando você vai erguer as mãos para segurar a mão da sua mãe, quando você vai segurar a mão do teu pai, quais são as necessidades que você tem? Quais são essas mãos que te seguram? Ou quando você tem que se segurar e se acolher? Ou em que momento essa sinergia, essas memórias, essas experiências te acolhem? E quando essa criança se sente sozinha, qual é o amor, qual é a força, qual é a proteção que ela precisa para se levantar e seguir? Qual é o pai, qual é a mãe, quais são as forças maternas e as forças paternas que essa criança, que esse ser, que essa mente precisa para se estruturar entre si o yin e o yang, sobre o seu interno e o seu externo, sobre o seu masculino e o seu feminino, para se sustentar e seguir em frente. Isso faz parte da essência humana. Isso faz parte da realidade. Isso faz parte de você. E dentro disso, quais são as forças que você precisa para o seu sucesso? Coloque em 3 movimentos que você precisa para o seu sucesso nesse momento, para o seu sucesso paterno. E de 3 transformações e curas que você precisa para suas conexões saudáveis emocionais, de relacionamentos, do seu feminino. E como que você pode iniciar esse processo de cuidado, de sucesso e de transformação. Quais são as forças internas que você tem para esse movimentar-se? Muita saúde e gratidão, uma ótima reflexão, um ótimo cuidado e uma ótima meditação entre esses elementos tão importantes dos pais, pai e mãe. Muita saúde e gratidão. Me escreva o que você sentiu, como você se sentiu e como está sendo o seu despertar a partir dessa meditação.
Muita saúde e gratidão, Mayra Barbosa.